Vamos continuar com nossas atividades da noite. Então a gente não concluiu o 23º encontro desse livro, desse capítulo, Eu, Espírito Imortal e a minha relação com Jesus. Então a gente parou aqui num versículo, num capítulo do Evangelho de Jesus. Vamos fazer primeiro a leitura, daí depois a gente faz a prece. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações, que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas, comente o bem e as ações nobres, e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. Gostei dessa. E as pessoas adoram comentar coisas ruins quando tem uma notícia, né? Só ver o lado mal das coisas. Então procurar evitar, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece. E vamos nesse momento então rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, bom amigo, e ao nosso Pai Francisco, que é o nosso orientador, nosso Pai espiritual, que possa orientar iluminando toda essa família, a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, e que o nosso mentor responsável por essas atividades nos inspire, para que a gente possa ser um bom instrumento útil nessa noite de divulgar, levar adiante o Consolador, essa doutrina, a todos os corações, mesmo com as dificuldades, os percalços, que a gente possa ter muita força, muita fé, muita esperança, e que possamos então ter um ótimo encontro, um ótimo estudo, abençoando, iluminando o ambiente, nos protegendo, iluminando e irradiando ao bairro, aos vizinhos, a todos os irmãos e irmãs que irão acompanhar em seus lares, que também possam serem beneficiados. E assim, Senhor, com a sua permissão, damos início com mais essa atividade da noite de hoje, que assim seja. Então, eu, Espírito Imortal, e a minha relação com Jesus, modelo e guia da humanidade. Nosso mestre, guia e modelo. Então a gente parou no capítulo de João, né, na Bíblia, no Evangelho de Jesus, em João 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse aqui é um dos dizeres, né, anotado por João, que é muito significativo para nós, né? Realmente mostrando para nós que quem é o caminho, né, quem traz a verdade e a verdadeira vida com V maiúsculo é Jesus, né? Não tem outro, né? Então quem pensar e dizer que é outro, né? Então não há outro senão Jesus, que vai tá nos dando a condução para a felicidade verdadeira, né? E aqui tem um comentário do livro que diz assim, Jesus é o caminho para a verdade e para a vida, pois traz em si mesmo todas as leis divinas manifestadas plenamente. Um espírito crístico da sua categoria movimenta as leis divinas ao seu cônscio dever, tornando-se a própria verdade o caminho seguro para todos aqueles que ele tem como objetivo guiar até Deus, de modo a que tenham vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então aqui é uma outra passagem de João, no capítulo 10, versículo 10. Vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então a verdadeira vida que Ele nos traz, a verdadeira que nos conduz realmente à verdadeira felicidade. Não a vida como muitos pensam, né, das facilidades, das questões materiais, somente do dinheiro, de ganhar bem, né? Mas a verdadeira vida, a vida espiritual. Que é isso que nós vamos ter em abundância daquilo que a gente cultivar e viver aqui. Porque daí nós vamos ter a recompensa na verdadeira vida, depois na pátria espiritual. Porque aqui é só uma passagem curta, que a gente vem para aprender. E se a gente vem aqui e não pratica as virtudes, os ensinamentos de Jesus, a gente chega lá do outro lado, lá totalmente pobre, chega muitas vezes numa situação difícil, complicada, que aí vai ficar, a sua consciência vai cobrar tudo aquilo que não fez, né? Que não fez de bom, que deixou de fazer, ou que fez o mal. E aí vai ser muito complicado para essa pessoa, vai ter que fazer toda a trajetória. E a gente espera então a gente poder agora refletir sobre isso e viver uma vida com V maiúsculo, né? E aqui diz, ó, para que possamos transformar Jesus em nosso caminho para a verdade, para a vida, e refletindo sobre o significado dos ensinamentos do Mestre em nossa vida. Assim poderemos senti-los em nosso coração e, consequentemente, vivenciá-los, para que possamos discernir qual... Agora voltou. Então, o Evangelho de Jesus é a verdadeira norma de conduta que vai nos dar ali os meios de a gente conseguir ter uma vida plena, né? Uma vida de felicidade. Que ali estão todas as virtudes, né? Ensinada pelo próprio Mestre e anotada pelos evangelistas, pelos apóstolos. E aí então a doutrina espírita vem e nos explica aquilo que a gente não conseguiu entender ainda, né? Traz bastante coisa. Então agora reflitamos sobre o papel dos espíritos superiores, que trabalham por orientação de Jesus para nos legar a doutrina espírita e nos ensinar as leis divinas, decodificando os símbolos que existem no Evangelho. Vamos lá para o Livro dos Espíritos, questão 626. Quem tiver o Livro dos Espíritos, acompanhe, pode acompanhar, ler com a gente. Questão 626. Achou? Kardec pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Então é bom a gente entender bem a pergunta, né? Então foi só por Jesus que foi revelado as leis de Deus? Foi só Jesus que trouxe? Então a gente sabe que não, né? Porque teve já os profetas, já lá do Velho Testamento, Moisés, outros que já trouxeram. E aí ele continua, antes do seu aparecimento, ou seja, antes do aparecimento de Jesus, o conhecimento das leis, os homens tiveram só por intuição? Então a gente sabe que na verdade não, porque teve profetas, né? Vamos ver a resposta? Desse livro ou desse? Tu leu o comentário, eu li a resposta. Tá. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre, que desejou procurá-las, eis que os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos, saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Comentário.
As leis divinas são tão eternas quanto Deus e sempre estiveram à disposição dos homens em todos os tempos. Mas certamente Jesus talvez tenha sido o único que a soube compreender na íntegra, cabendo a outros espíritos menos evoluídos que Jesus a disseminação dessas leis, mesmo sem o colorido especial impresso pelo nosso Divino Mestre. Então a gente sempre teve as leis, homens de bem, como a gente viu, que trazem, né, que são inspirados por Jesus, pelos benfeitores, sempre teve. E hoje ainda continua, e a doutrina espírita nos explica melhor que a gente tem, né? Tem os anjos de guarda, nós podemos denominar como quiser, o anjo de guarda ou mentores, que estão sempre nos inspirando ao bem, ao bom, nos conduzindo, né? Então cada um de nós sempre tem os familiares, amigos, né? Os mentores sempre nos incitando ali a praticar as virtudes ensinadas por Jesus. Então em todos os tempos também teve, né? Assim como Moisés trouxe as leis, também foi inspirado pelo próprio Cristo, que ele foi enviado pelo Cristo, né? Antes dele, para trazer, e os outros profetas foram dando seguimento, todos eles sempre inspirados por um espírito bastante elevado, né? Para nos ajudar, nos auxiliar, nos mostrar, lembrar as leis, né? Que estão na consciência. Tranquilo? Então vamos para 627, que é a seguinte. Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então aqui vamos entender a pergunta, né? Se Jesus nos trouxe as verdadeiras leis, qual a utilidade então do ensino que os Espíritos dão para nós? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se Jesus já trouxe, aí vem a terceira revelação prometida por Ele mesmo, a doutrina espírita, né, o Consolador. Então terão que, essa doutrina vai ter que ensinar mais alguma coisa que Jesus não teria ensinado? É que eles vão trazer coisas novas ou eles vão... Reforço. Ou eles vão dar continuidade, vão trazer, como a gente já estudou, a doutrina espírita vem para retirar o véu, na verdade, das alegorias, né? Que muitas pessoas não entendem. Daí a doutrina vem, como ele mesmo diz lá em João, anotada por ele, que ele viria trazendo o Consolador para ensinar tudo, para ensinar aquilo, na verdade, que não foi compreendido pelos homens daquela época. Que muita coisa ele não podia falar naquela época sobre reencarnação, né, sobre muitos tipos de coisa que o povo daquela época não ia entender, né? Falar sobre perispíritos, esse tipo de coisa, né, sobre anjos de guardas, muitas coisas eles não iam compreender, não iam entender naquela época. Então era necessário a humanidade passar por um período de maturidade, de aprendizado, para chegar a um nível de entendimento, para que pudesse vir então esse Consolador já numa fase em que a humanidade já poderia ter um entendimento para isso, né? De maturidade. Então vamos ver a resposta ali. O ensino de Jesus era frequente, alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos as que praticam. Nessa missão é de espertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas, o ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém
possa perspectar ignorância, a cada um possa ajudá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de sua paixão, nem falsear o sentido de uma lei que é de todo amor e caridade. A responsabilidade pela divulgação das leis divinas é de todos os homens. Mesmo antes de Jesus, elas foram disseminadas pelos profetas e sábios. Jesus falou das leis divinas de uma forma toda especial, por parábolas, alegorias e outras formas de ensinar, deixando que o tempo desse curso às suas palavras, que só estão sendo entendidas com o passar dos anos. E olha... Então, olha, essa questão é muito significativa, tem bastante elementos, hein? Então, Jesus, ele não, na verdade, ele trouxe a verdade, as leis, e aí os espíritos, eles teriam trazido algo de novo. Daí ele diz, então, Jesus, ele empregava sua linguagem, alegorias e parábolas. Ele falava por alegorias e parábolas, simbologias, né? E aí muitos não entenderam, e até hoje não entendem ainda, né? Porque se a gente ler o pé da letra, ler as parábolas, até a gente está, todo mês a gente procura trazer uma parábola, a gente está estudando também, né? Trazendo, a Francisco traz as parábolas também, a gente quer estudar todas, e é muito bom estudar ela, porque ela traz assim as parábolas, elas trazem muitas, todas as leis, as verdades estão contidas nas parábolas, né? As virtudes. E a doutrina espírita a gente estuda e traz e retira aquelas alegorias, nós vamos decodificando a doutrina, aquelas simbologias, né? Tanto que a gente procura trazer, cada versículo tem símbolos ali, a gente traz os significados. E a gente aprendendo então a gente decodificando aqueles símbolos ali, a gente consegue entender. A gente consegue decifrar ela, decodificando os símbolos, né? E ele falava em conformidade com os tempos e os lugares, né? Então, por povo daquela época. Então, faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, a gente chegou um momento que a verdade tem que ser, né, inteligível, conhecida por todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, muita gente, a maioria não entende, que a gente já sabe muito bem que a maioria não entende, e muito menos praticar, né? Porque se não entende, muito menos que ele vai praticar, né? Aquilo que não entende. E, inclusive, a gente sabe que tem aqueles que entendem e não praticam também, né? Por exemplo desse que eu comentei antes, ele entende, mas não pratica. Ele mesmo falou, eu entendo, mas não pratico. Pois é. Aí fica só de boca, né? E não, aí serve para os outros, na verdade. É. Então aqui diz a nossa missão, ou seja, a missão dos benfeitores, né, da doutrina espírita, ela consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Então abrir, iluminar a mente das pessoas. E é esse que é o objetivo que deve ser das casas espíritas, né? Aqui da Francisco é uma que é iluminar as consciências, né? Abrir os olhos, os ouvidos, que a gente comenta, né? Para que a pessoa entenda o que é que Jesus falava. Confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Então esse que é o papel também da doutrina espírita, que com certeza ela se torna uma, vamos dizer assim, uma pedra no sapato de muitos daqueles mentirosos, né? Que querem iludir, enganar muitos, né? Falsear a Bíblia, o Evangelho para as pessoas, não é? Porque agora há pouco nós estávamos comentando sobre o dízimo, sobre essas questões que
Eles fazem uma lavagem na cabeça daquelas pessoas leigas, fazendo com que elas acreditem que aquilo é uma lei, né? Então não é a doutrina espírita é uma doutrina assim que a gente não impõe nada, não obriga as pessoas, a gente vai iluminar as consciências e todos têm um livre-arbítrio, né? A gente vai mostrar, ó, a verdade é essa. Agora, se a pessoa chega ali, não, mas o Papa, sei lá o que, falou pra mim que tem que pagar, que é assim, que é lei. Bom, então, né, a pessoa é que sabe, né? Mas ninguém aqui tem o direito de obrigar nada a ninguém, né? Então, o que eles fazem com as pessoas é isso. Aí, esses hipócritas, esses mentirosos, eles ficam, né, os orgulhosos, eles ficam, né, dá uma balançada na cabeça deles, eles ficam meio confusos, né? E ficam até brabo com aqueles que discordam deles, né? Exatamente. Que tu tá mostrando pra eles, ó, cara, a verdade é essa, não é bem assim. Não, porque é assim, porque o padre, o pastor, o papa falou pra mim. Bom, então, né, a gente tem que pegar, bom, então tu fica com a tua verdade que eu fico com a minha, né? Cada um tem a sua verdade, a gente deve respeitar. E como a gente estava comentando, jamais entrar em debates, né? Debates assim religiosos. Se a pessoa já está colocando a sua ideia, ó, é assim porque o padre diz, não sei, bom, então é assim, que bom, é assim. Fique com a sua verdade, eu tenho a minha, respeito a sua, né? E não entrar, né? E não querer entrar em discussões, né? Porque a gente deve se colocar assim, com humildade, não ser donos da verdade, né? Ninguém é dono da verdade, né? Então é por isso que a doutrina espírita ela vem para iluminar, para clarear a consciência, e tu vai concordar ou não, se tu quiser, se não quiser, tem o livre-arbítrio, fica com a sua verdade, siga o que quiser, né? Fique com o que quiser. Mas eu não aceito, isso aí não concordo, não acredito nisso, aquilo. Bom, né? A pessoa é livre para escolher o seu caminho que quiser, né? Ninguém é obrigado a nada. Então o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, ó. Então ele é objetivo, é claro, né? É objetivo, tá aqui, ó, né? Nada de ficar ali naquela lenga-lenga, ficar, né, iludindo as pessoas, enganando, fazendo colocando falsas verdades do que está escrito no Evangelho, né? Não, é o que está ali, vai ser explicado da melhor forma possível, né? Bem claro, sem equívoco, para que ninguém possa protestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Então estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, com certeza. Olha só o grande papel que tem todos nós, né, que a gente somos militantes aí da doutrina espírita. Então, de preparar esse caminho, né, dar continuidade ao que Jesus nos ensinou, né, anunciando esse reino de Deus, né, aos corações, a verdade. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Viu? Quem somos nós para dizer a verdade, né? Ninguém tem o direito de interpretar uma ideia minha. Eu ali, Ederson, pegar o Evangelho e dizer, não, o que está escrito é isso, isso e aquilo. Tá, mas peraí. Mas da onde que vem isso? É tu que está dizendo isso aí? Da onde que está vindo essas ideias? É tu que está interpretando? Quem somos nós, né? Ninguém tem o direito de se colocar como intérprete de alguma coisa do Evangelho, né? Muitos se em caso fazem isso aí, né? Aí eu interpretei, então vai ser isso aqui e acabou. Vai ter que seguir isso aqui, senão Deus te castiga. Muitos falam, né? Não vai ter. Deus vai te castigar, mas Deus não castiga ninguém. E exatamente essa ideia do Deus temor, que muitas religiões ainda têm, é exatamente isso. Então eles têm essa ideia do Deus temor para quê? Isso é bom para muitos mentirosos, orgulhosos, enganadores, para colocar medo nas pessoas. Exatamente. Enquanto essas pessoas tiverem o medo, aí eles vão ganhar ponto com isso. Que daí as pessoas vão caindo nessa teia de mentiras, né? Ah, não, mas porque eu tenho que confiar naquilo que ele me diz, é o pastor ou o padre, porque senão Deus vai castigar isso e aquilo, aí tem medo. Aí dá uma coisinha errada, tu viu?
Só falou pode fazer isso, não fez, não aconteceu. Deus castigou. É. E aí? Então daí eles ficam nessa, né? Ficam presos naquilo ali. Por isso que é difícil de tu mudar a mentalidade daquela pessoa. Porque eles colocam tanto temor, colocam aquilo uma imposição na mente da pessoa que é difícil alguém tirar aquilo da mente dela. Ela coloca aquilo como lei, aquilo ali... É a lei, Deus. Então é complicado. Mas um dia elas vão aprender, vão entender, vão ter outras encarnações, um dia ela vai aprender, né? Assim como a gente. A gente ficou por muito tempo também falseando, né? Deturpando as leis de Deus, né? E aí hoje a gente está aqui, graças a Deus, né? E aqui diz, ó, ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. É o que mais fala, né? É. Então vamos lá para a questão 627, ó. Não foi? Ah não, desculpa, a gente leu a 627, né? Aqui diz assim, não tem uma explicação aqui. Ela é muito significativa, pois traz um resumo do significado da doutrina espírita em nossas vidas, ó. Olha só. Então por isso que eu digo que essa 627 ela traz muitas informações, né? Que a gente trouxe aqui, procurou refletir ela nas minúcias agora, né? Então traz detalhes, né? Do que realmente é a doutrina espírita, colocando como parte do projeto iluminativo de Jesus para a Terra. Né? Então é um plano de Jesus de iluminações das consciências para nós daqui da Terra. É um projeto, né? Jesus utilizou a linguagem simbólica, pois a humanidade, ao tempo que esteve encarnado, ainda não estava preparada para toda a verdade. Por isso que Jesus ele falou por alegoria, por símbolos, para que alguém não pudesse talvez não mudar aquilo que Jesus falou, né? Se ele falasse de uma forma já clara, era muito fácil dos enganadores, dos mentirosos mudar o que estava ali, né? Então como estava já de uma forma já para assim de alegorias, simbologias. Pois a humanidade. Deixa eu ver, tem com pergunta? Tem pergunta? Vamos ver aqui. Então, uma boa noite a todos os irmãos que estão participando conosco nessa noite, irmãos e irmãs. Tem aqui vamos ver aqui se é comentário ou pergunta da Rosângela Alves. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Ela diz, eu acredito no espiritismo, acredito eu que esteja escrito, embora não entendendo bem sobre o assunto, mas estou disposta a aprender cada vez mais. Que bom, irmã Rosângela. Com certeza a gente tem que abrir as mentes, os corações para novos entendimentos. Como a gente estava comentando antes, aquela pessoa que endurece o seu coração, não, é aquilo que aquela igreja me disse, eu me fecho para o resto do mundo, e aquilo que o padre, o pastor ou o papa me disse, amém. E fecha, endurece seu coração para todos os outros comentários. Então a gente tem que ter os corações, as mentes abertas para receber novos ensinamentos. Por isso que a doutrina espírita a gente respeita todas as religiões. De repente vem pessoas aqui de outras religiões, quer estudar, quer aprender. Que daqui a pouco nós vamos estudar o Evangelho, estudar a Bíblia, né? Nós vamos começar a estudar lá o Velho Testamento e pode ter evangelhos que quer estudar junto, né? Então a gente não pode ter essa mente fechada, assim, não, mas eu não aceito isso aí, porque isso aí é coisa do espiritismo, né? E eu não aceito, mas é uma pessoa que está fechando seu coração. A religião é mais que veio para combater, competir com as outras. Não, ela é uma religião que vem para iluminar as consciências, ensinar aquilo que Jesus ensinou e que muitas pessoas não entenderam, né? Ela vem para dar continuidade. E ela vem assim para auxiliar as outras religiões também, daquilo que não compreendem ainda. Bom, estamos de volta, acho que deu uma pequena queda, deu uma falha com a internet. Mas o que acontece? Esse comentário da irmã na 627, na questão 627, ela vem falar ali, a irmã comentou a respeito que muitas religiões têm muitos orgulhosos, né, que não aceitam a ideia de outras religiões.
E aqui na 627 tem uma parte aqui que diz, né? Ó, a missão da doutrina espírita consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Vejam a missão que tem a doutrina espírita. E nós, como instrumentos da doutrina espírita, a gente tem que pegar e levar adiante, levar a verdade, esclarecer as mentes. Não tem que ficar com medo, né? Não tem que ter medo, tem que seguir em frente. Porque nós somos as vozes dos benfeitores, na verdade, né? Aqui na Terra. Porque a gente, como instrumento, a gente deve levar avante, levar a verdade. E com certeza vai confundir os orgulhosos, né? Porque eles vão ficar ali, não, mas o que eles querem falar de outra coisa? Porque a nossa ideia é essa, nós é que somos melhor, né? E isso já vem há muito tempo, né, gente? Já vem lá no tempo lá dos fariseus, lá de Jesus, que eles tinham Jesus, Jesus incomodava os fariseus, né? E Jesus já dizia para eles naquela época, né? Ele não dizia assim, raça de víboras, né? Hipócritas, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro, né? Porque ele falava a verdade, incomodava eles, e aí Jesus dizia, porque realmente eles eram orgulhosos, né? Então hoje continua a mesma coisa, né? Não mudou nada nesse sentido. Tem muitos orgulhosos, muito fanáticos que querem, né, interpretar os seus prazeres, né? Querendo enganar as pessoas. Não é o que acontece? Querendo lotar, né, as instituições religiosas, cobrando das pessoas. E a doutrina espírita não cobra nada, é tudo gratuito. E é o que Jesus fazia, e nós devemos trazer aos ensinamentos a verdade, né? O nosso irmão Denis Henrique, também uma boa noite a ele, né? Tá participando conosco. Ele diz o estudo contínuo do próprio eu e aplicações diárias dos ensinamentos de Jesus. Ele diz, então, os estudos contínuos e aplicações dos ensinamentos de Jesus. É isso aí. Ele diz, o Denis Henrique, ser espírita é um caminho de muito estudo sobre, não entendi bem o que ele disse aqui. Uma empreitada na lapidação do próprio eu, com certeza, né? A gente vai ter que trabalhar os nossos vícios, né? Nossas dificuldades que a gente tem para aceitar. Trabalhar a humildade, né? Para abrir os nossos corações. Só não podem nos colocar na fogueira. É verdade. Na época de Jesus, os primeiros cristãos, né? Os mártires, né? Muitos sofreram, né? Porque eles já tinham aquela lei, né? Os ensinamentos de Jesus na consciência ali. E eles mesmos se martirizavam, né? E hoje a gente é muito fraco ainda, né? Nesse sentido de se martirizar ainda, né? Eu tenho uma vizinha que passa por mim e fala, queima Jesus! Porque eu sou espírita. Eles confundem a palavra espírito, pra eles é demônio, né? Eles acham que a gente serve... então na verdade é uma ignorância, né? Porque na verdade a gente não pode julgar o próprio Cristo, quem é cristão e estuda, ele já vai respeitar as outras religiões, né? Deveria pelo menos respeitar já nos mandamentos de Deus, que são as leis, né? E ele no mandamento maior, já lá no Velho Testamento, já traz também, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então eu tenho que respeitar o meu próximo. Para mim amar a Deus, eu tenho que dar continuidade com amar ao próximo como a mim mesmo. Porque se eu não amar ao próximo como a mim mesmo, eu não estarei amando a Deus, né? Então aquela pessoa que critica o outro, que é do demônio, que é isso, que é aquilo, ela não está amando ao próximo. Né? Ela não está cumprindo já a lei de Deus. Né? Já de praxe ela não... Tá, mas que igreja é essa que ela passa, né, que ela estuda, que diz queima Jesus, uma outra denominação, né, cristã? Ela já não está cumprindo os mandamentos.
Não interessa quem é, se é do batuque, sei lá que religião que é. Tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Essa é a lei maior e todos os profetas estão contidos nessas duas máximas da lei. Entendeu? Então, quando alguém quiser nos criticar, dizer, não, só um pouquinho, já pode até comentar, você é cristão, que bom, né? Você pratica, as leis de Deus pratica, mas está criticando o outro, tá? Mas você já está transgredindo ao primeiro mandamento, que é o maior. Você não está amando ao próximo como a ti mesmo, né? Quando está criticando o teu irmão, né? Estás transgredindo o primeiro e maior mandamento da lei, né? Então a gente tem que observar isso. E aqui diz, estávamos na infância espiritual, por isso o mestre falou de uma forma alegórica, para que as ideias superiores não fenecessem naquele momento. As palavras de Jesus são consideradas palavras de vida eterna, porque foram proferidas de forma simbólica para todas as épocas da humanidade. E tem até um livro do Chico, né? A psicografia pelo Espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel. O nome do livro é Palavras de Vida Eterna. Então Jesus ele falou para todas as épocas da humanidade, para que não deturpasse os ensinamentos, ele falou por alegorias, porque ele sabia que futuramente nós íamos ter o entendimento daquilo que não foi entendido naquela época. Então Jesus não faz nada assim, né? Tudo que ele faz são palavras de vida eterna. Cada palavra que ele colocou, que ele citou, que ele mencionou, ele não foi jogado ao vento, né? Tudo que ele falou, tudo tem um sentido. E nós vamos viver uma vida eterna e essas palavras de Jesus vai servir para toda a nossa eternidade. Imagina, né? Tudo que Jesus ensinou e hoje a gente está começando a decodificar através da doutrina espírita, começando a entender, né? Porque assim tem muitas coisas que ele falou, ele hoje já tem os estudos do chamado miudinho, né? Do Evangelho de Jesus. Ou seja, eles já começam a trazer por palavras ali, né? No miudinho, fazendo um estudo. Eles pegam cada palavra de Jesus e vão trazendo no miúdo. Então, futuramente, nós vamos detalhar, nós vamos desmembrar aquilo ali, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou, nós vamos trazer no miúdo, né? Então, se Jesus colocasse a verdade de uma forma simplista para ser entendida pela humanidade naquela época, serviria apenas para aquele momento evolutivo. Então, se ele falasse de uma forma bem clara, assim, simples, né? Eles já iam ter deturpado aquilo, né? E não poderia ser toda a verdade. Porém, como ele a trouxe de maneira simbólica, tudo ali colocado simbolicamente como um grande objetivo de que, com o tempo, com o desenvolvimento da humanidade, tá difícil, com as ciências que interpretam os símbolos, essa verdade fosse cada vez mais. Agora chegou o momento, como diz os benfeitores, para que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então chegou a hora, né? Que a gente possa entender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Muito necessário é que as leis divinas sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam, conforme afirmam os mentores na questão que a gente estudou na 627, né? O movimento espírita tem o compromisso de utilizar as orientações existentes nas obras básicas e nas complementares idôneas para estudar reflexivamente as leis divinas. Então hoje a gente tem as obras básicas, que ali vai trazer as verdades de uma forma mais clara, que Jesus nos ensinou, a codificação trazida por Kardec, e como ela dá continuidade através das obras idôneas, né? Ela dá seguimento, que ela é uma doutrina que ela é evolucionista, ela não para. Então, como a gente já comentou,
médiuns, grandes médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, traz muitas obras, outros médiuns, né? A gente pode estudar todas as obras espíritas, mas sempre trazer o cunho da razão, né? Trazendo através de uma fé raciocinada. E sempre procurando fazer um estudo reflexivo, né? Que é importante. A gente sempre procurar trazer ali a lei daquele ensinamento que está ali, né? Uma virtude que está ali sendo ensinada e refletindo para as nossas vidas. Então a gente pode estudar qualquer obra, mas desde que a gente faça um estudo reflexivo. Porque de nada adianta a gente estudar um livro e só ler blá blá blá, aquele texto, aquele parágrafo ali, tu refletiu ele, ou tu só leu correndo para dizer que, eu li já todos os livros, já sei lá quantos que eu já li em um mês, sei lá. Tá, mas tu refletiu isso? Não importa a quantidade. O que importa é tu ler aquilo, mas tu refletir para a tua vida. Tu pode ler, por exemplo, assim, uma mensagem espírita por dia. Tu pega os livros de Emmanuel, aí tem vários livros de mensagem, né? Nem por esse, por exemplo, que a gente comentou, Palavras de Vida Eterna. Mas eu li todo ele em 2 dias. Tá, mas tu refletiu aquilo? Ou tu leu correndo por ler? Então procurar, por exemplo, ler uma mensagem, que as mensagens são curtas, né? Mas... Não mais que a mensagem, para refletir mesmo. Não é uma historinha. Romance. Então ali, por exemplo, Palavras de Vida Eterna, tem uma passagem bíblica do Evangelho, e aí traz um comentário de Emmanuel. Então a gente deve refletir aquilo para nossas vidas. Não ler correndo, né? Então, tudo que a gente for estudar, vai estudar o Livro dos Espíritos. O que a gente faz aqui, cada questão que a gente pega, a gente não procura refletir para nossas vidas, não ler correndo. A gente diz primeira coisa, vamos primeiro entender a pergunta, vamos ver se a gente entendeu a pergunta, não é? Que não adianta eu ler, leu a pergunta, nem entendeu a pergunta e já vai para a resposta. Daí não vai resolver, né? Te fazem uma pergunta para ti. Se tu não entendeu a pergunta que te fizer, tu vai conseguir responder? Só um pouquinho, repete, não entendi a pergunta, não é assim? Mas não entendi de novo, repete por gentileza. A gente tem que entender o que está perguntando. Senão a gente não vai conseguir fazer uma resposta, não é? E refletir aquilo que está sendo perguntado e respondido para nossas vidas, né? E estudar as leis divinas, gente. A gente gosta muito, né? Principalmente essa obra aqui que é fantástica, essa obra aqui que é um convite, né? É um estudo a mais para quem quiser. A gente optou por essa obra que é muito boa, principalmente para quem está começando, né? É a introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita. É um programa de estudo sistematizado, reflexivo, sistêmico. É um estudo da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, das obras básicas e do Evangelho de Jesus e das obras idôneas, né? E sempre vai procurar refletir para nossas vidas, vai procurar trazer ali que virtude que tem ali, que lei de Deus que está ali, que virtude que está ali para nós praticar, viver aquilo que está ali, né? Então é muito boa essa obra, né? Esse estudo para nós foi muito bom, está sendo muito importante, né? Então, até hoje mesmo, com 160 anos de conhecimento espírita, né, que é uma doutrina nova, 160 anos, né, em comparação, por exemplo, a outras religiões, ainda são poucas as pessoas que compreendem o significado profundo das leis em suas vidas e as praticam. Inclusive, até dentro do movimento espírita, com todo respeito a muitos confrades, muitos irmãos, que deve trazer, deve refletir, né, falar sobre as leis de Deus. Que a doutrina espírita ela vem para explicar as leis de Deus, né? E ser praticada através das virtudes, né? Que estão nas obras espíritas, né? Desde que sejam obras sérias, né? Então vai estar ali, nós trazer o que está ali. Aqui fala sobre a virtude tal, que a gente tem que praticar, viver, sentir no coração, não é? Então a missão dos espíritos superiores é abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, que a gente comentou, né?
porque toda ideia que não vier diretamente das reflexões acerca das leis de Deus, ou seja, que não for refletida com base nelas, é uma ideia pessoal. Olha só que interessante. Tudo aquilo que a gente for refletir que não esteja em consonância com as leis divinas são ideias de homens, ideias pessoais, né? Muitas vezes distorcida e deturpada, e consequentemente não leva as pessoas à verdade. Então, o que a gente estava comentando, eles leem o evangelho ali, mas eles interpretam os seus interesses, né? Puramente materiais, pensando ali em enganar as pessoas para tirar vantagem em cima delas, tirar, né, dinheiro muitas vezes, mas não trazendo aquilo realmente como se fosse uma lei de Deus, né? O que Deus está trazendo para nós? Não, eles trazem o que eles pensam, né? E jogam ali como uma rede para pegar as pessoas, né? E que tem muitos ainda, infelizmente. Mas existem, como a gente sabe, os enganadores e existem aqueles que se deixam enganar pelos enganadores, né? E aí deixa eles seguir o que eles quiserem, né? Para isso é necessário compreender como funcionam os mecanismos das leis divinas, especialmente das leis morais, de modo que possam ser amadas, respeitadas e vivenciadas por nós. Isso significa buscar a essência do Espiritismo. E é claro que uma ação como essa desmascara os hipócritas, né? Incomoda muita gente, confunde os orgulhosos, porque para aqueles que ainda não compreenderam a proposta do projeto iluminativo de Jesus para a Terra, o objetivo tem sido de colocar as suas pretensões pessoais na seara espírita. E é isso que muitas vezes tem dificultado o andamento do movimento espírita. Porque a gente fala muito também das outras religiões, né? Mas e nós, movimento espírita? Infelizmente a gente sabe que os fariseus daquela época têm todas as religiões, né? Tem dentro dos lares, tem o trabalho profissional e tem dentro das religiões. Dentro da doutrina espírita também está dentro disso aí, né? Infelizmente, o que acontece? O intelectualismo, né? Pessoas que chegaram a um nível intelectual muito grande e continuam colocando as suas ideias pessoais em primeiro lugar, né? E deturpando a verdade espírita. Infelizmente, que fica em segundo grau. Em segundo plano, porque a minha ideia é que deve prevalecer sobre todos os outros, né? Então sempre tem aquele ali, o bambambam, né? Vamos dizer assim, que a ideia dele prevalece, os outros têm que dizer amém. Então continua sendo a mesma coisa do que a Igreja Católica Apostólica Romana fazia, né? Por muitos anos. Tinha ali o padre, tinha o papa, tinha os bispos e os sacerdotes, né? Por isso que a Igreja Católica não tem sacerdócio. Já exatamente por causa disso, porque os sacerdotes, eles colocavam as suas ideias pessoais, né? As suas ideias de homens, e colocavam aquilo como leis, né? Então já não tem mais tudo isso. Por isso que a gente se coloca aqui apenas como humilde instrumentos, né? E falhos ainda, com muitos defeitos ainda, falhos, que ninguém é perfeito, e a gente está aqui apenas como humilde instrumento, e a gente já denomina a palavra facilitadores, né? Hoje, para os dias de hoje, a gente deve colocar o termo correto, colocar como facilitadores, né? Seria o mais correto, né? Por que facilitadores? Porque ele está ali como um instrumento para facilitar aquilo que já foi facilitado, na verdade, né? Que a doutrina espírita já foi facilitada pelo próprio Kardec, o Chico e outros que vieram ali, facilitou ali, mastigou para nós. E a gente vem aqui como instrumento, né, para procurar facilitar da melhor forma possível para que todos entendam ainda. Que muitas vezes não entendem o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não entendem ainda o que está no Livro dos Espíritos, né, e outras obras, não é? Muitos ainda leem e não entendem. Mas está muito difícil aqui, eu não entendi ainda. Então a gente procura facilitar, né? Facilitar. Então por isso facilitadores.
Ninguém pode se colocar aqui como, mas eu sou um palestrante. Na verdade, muitos, com todo o respeito, muitos se colocam como palestrantes. Mas palestrante, na verdade, é um termo assim para Divaldo Franco, né, que é realmente um grande palestrante, né, um grande divulgador da doutrina, um orador espírita, né. No resto é tudo, né. Ninguém deve se colocar. Haroldo Dutra, por exemplo, grandes nomes, né, palestrantes, né. Mas nós somos facilitadores, né. Facilitadores. Então a gente deve se colocar assim como instrumento, ninguém como dono da verdade, né. E aí então nunca se impor, né. Dentro das casas espíritas tem a liderança. Isso sempre deve ter uma liderança, né? Para conduzir aqueles outros, senão fica uma bagunça, né? Tem uma liderança para conduzir os outros, né? Para colocar ali, né, as normas da casa, como deve proceder, né, as diretrizes ali, tudo. Tem que ter alguém para direcionar aquele povo, né? Mas não se colocar como dono da verdade. Se colocar ali com toda a humildade, e ele, na verdade, o que Jesus... Olha o grande modelo que é o nosso mestre, modelo e guia Jesus, que a gente está estudando, não é? Ele não se colocou ali como ele é o mais humilde de todos, e dizendo aquele que quiser ser o maior que os outros, quiser prevalecer sobre a ideia dos outros, que seja o menor, não é? Que seja o mais humilde para dar exemplo para os outros. Não é assim que deve ser? Para dar o exemplo. E não ali para se impor nos outros, se aproveitar das situações, né? Ele se acha ali que é o mais inteligente, então ele quer dominar as outras mentes, né? E os outros têm que ficar quietos, né? Então não, a doutrina espírita é uma doutrina livre, né? Deve ter liberdade dentro das casas espíritas de expressões de suas ideias, né? Porque aqui, por exemplo, se vir alguém de fora que quiser colocar, expressar a sua ideia, tem todo o direito e o dever, né? De vir aqui, Ederson, não, eu quero colocar minha ideia assim, que bom, que ótimo, né? E que desde que esteja em sintonia com as leis, com aquilo que a gente está falando, comentando aqui dentro, né? Então, Jesus, quando deu o exemplo do lava-pés, né? Ele deu um exemplo aí que deve ser um servidor, né? Deve lavar os pés, né? Deve ser humilde, dando o maior exemplo de humildade, né? Então isso que a gente dá, toda a liderança deve ter em mente, né? Quando quiser querer se achar melhor que os outros ali, não, só um pouquinho, tira o cavalinho da chuva que tu não é nada, né? Tu tá ali só como instrumento para facilitar, para auxiliar, né? Para ser um maior servidor que os outros ainda, na verdade. Na verdade, tem que ser o mais humilde. O mais humilde dá o maior exemplo, né? Isso é que deve ser o verdadeiro líder, não é? E não querer ser aquele que manda, na verdade, né? Aquele que tá ali como para mandar, né? Não, é assim porque eu tô dizendo que é assim, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Então o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos. Os ensinamentos dos espíritos superiores que nos legaram a doutrina espírita devem ser estudados com clareza e assertividade, de forma clara, sem as intromissões de perspectivas pessoais. Ó. Por exemplo, aqui a gente nunca colocar e dizer, não, mas a minha ideia eu acho que é isso, que é aquilo. Não, a tua ideia tu acha que é assim, né? Todo mundo tem o direito de ter suas ideias, como a gente disse, né? Mas para a gente colocar uma verdade, eu nunca vou dizer aqui, por exemplo, colocar ideias pessoais, né? Eu acho que isso é aquilo. Não, eu não acho nada, né? Eu não acho nada. Nós estamos só aqui como papagaio, que a gente comentou, né? Só para falar. Como papagaio, a gente está colocando aqui o que a doutrina espírita está nos ensinando. Não o que o Ederson acha que é. Né? Aí é um grande erro trazer ideias pessoais que tragam equívocos de interpretações. Né? Pode ter equívocos aí, né? Pessoais, né? Quando a gente traz. Para isso, somos convidados a mergulhar com profundidade nos ensinamentos de Allan Kardec, bem como a refletir sobre o Evangelho de Jesus, extraindo dos símbolos neles contidos as orientações cristãs sobre como as leis divinas se manifestam. Somente assim
promoveremos o sentido do espírito imortal, criado para cumprir as leis divinas, exercitando as virtudes cristãs. Ninguém deve pretextar ignorância dessa realidade, e todos devem julgar e apreciar com razão. Como os espíritos superiores dizem nessa resposta, o grande objetivo da doutrina dos espíritos é preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Já estamos caminhando para o segundo centenário da doutrina, em franca transição planetária da Terra, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Todos estamos sendo convocados pelos espíritos superiores para a grande obra da regeneração. Engajarmos-nos definitivamente no grande projeto iluminativo de Jesus para a humanidade, por meio da doutrina espírita. Então veja o papel que todos nós somos convocados, hein? Todos nós, né? Muitas pessoas acham, mas quem sou eu? Eu não consigo estudar, eu não consigo entender, eu não consigo fazer uma palestra, né? Facilitar um ensino, um estudo. Mas se não consegue ainda, tem tantas outras coisas para fazer e tudo é importante, né? Todos os membros são importantes para uma igreja, né? Para uma comunidade cristã, como Paulo já diz, né? Todos fazem parte do corpo, né? E todos os membros do corpo são importantes. Sendo que a cabeça é o Cristo, né? A cabeça é o Cristo desse corpo, né? É o que vai conduzir a mente, né? É o mestre que vai guiar todos os membros do corpo, né? E aí tem, por exemplo, lá o minguinho do pé, não tem? É o mindinho, como diz ali, do pé, ou do dedinho da mão, né? Mas ele tá lá, o minguinho do pé, lá, né? Tá lá no meio do mato, lá tá isolado, lá. Tá, mas ele faz parte do membro. Ele só se lembra do minguinho quando bate na quina de uma cadeira. Exatamente. Tá ali. Então é o sinal que ele tá ali, não bateu tá? na quina da cadeira, no sofá, bateu ali. Tá ali, ó. Então o sinal que ele tá ali faz parte, né? Faz parte. Que vai, por exemplo, como tu diz, vai bater, vai cortar, vai arrancar o minguinho, ele vai fazer falta, né? O minguinho. Então o Paulo já diz lá nas suas epístolas que todos os membros do corpo são importantes. E a cabeça é o Cristo, que vai conduzir todos os outros. Todos fazem parte. Né? Mesmo aquele que é o grande, né? A gente sabe que tem as grandes instituições, né? Os grandes trabalhos cristãos, né? Por aí, por exemplo, que nem o Divaldo Franco tem a Mansão do Caminho. É um grande trabalho, né? Podemos dizer que do membro da doutrina espírita ali seria o que? O coração da doutrina, né? O grande órgão do corpo, no caso, né? O Cristo é a cabeça e tem aqueles grandes, né? E tem lá o minguinho, lá, que como nós somos pequenininhos, mas também faz parte do corpo, né? Também faz parte, é importante. Todos são importantes. E dentro das por exemplo, daqueles irmãos que vão colaborar dentro de uma casa espírita, todos são importantes também, né? Aquele que vai varrer a casa, aquele que vai fazer qualquer trabalho, que vai distribuir uma mensagem, tudo é importante, né? Então ninguém pode se pensar ali, não sirvo para nada, não sou importante. Todos são, né? Porque Jesus está contando com todos, né? Então a gente pode dizer membros do grande corpo no sentido das instituições, né? De grandes membros ou de pequenos, mas dentro de uma casa espírita também tem os membros, né? Tem os grandes membros, a cabeça da casa, mas tem os outros que faz parte também, né? Como a gente comentou. Mas é só um minguinho ali, mas tira o minguinho fora ali, ou bate ali, ou corta para ver se não dá problema. Inclusive aquilo ali pode incomodar e muito, né? Dá uma infecção daquilo ali, compromete todo o corpo, não é? Então todos são importantes. Tá? E desde que a liderança conduza, seja o mais humilde que todos, porque na verdade aquele que é o grande membro, ele deve ser o mais humilde servidor de todos. Isso. Então é isso, gente. A gente concluiu esse aqui. E como a gente tem um bom tempo ainda, a gente vai dar sequência com o outro.
o 24º encontro, que na verdade ele dá continuidade ao mesmo assunto, que o título é Eu, Espírito Imortal, e a minha relação com o projeto iluminativo de Jesus para o planeta Terra. Né? Então é nós, né? E a nossa relação com esse projeto de Jesus iluminativo para a Terra, né? Que nós estávamos comentando agora. O que cabe a nós isso tudo, né? Dentro desse projeto de Jesus. Refletir sobre a nossa relação com o projeto iluminativo de Jesus para o planeta Terra, desde os primórdios da formação do planeta, e como podemos nos inserir nesse grande propósito. Então a gente não vai fazer a reflexão agora, né? Porque a gente pegou no meio do caminho. Então tem umas questões que nós vamos abordar ao longo desse encontro. Uma delas é: qual a importância de Jesus para a humanidade terrestre? Como governador do planeta Terra, desde a sua formação, Jesus, o nosso Mestre, convida-nos a sintonizar com o seu jugo e tomar sobre nós o seu fardo, ou seja, amarmos e cumprirmos as leis divinas que ele veio nos ensinar. Como devemos nos comportar diante desse convite com vocação? Convite com vocação. Convite com vocação. Convite já convocando, né? Porque nós já estamos no último segundo, já não é mais nem trabalhadores da última hora, né? Já somos do último segundo, né? Então veja, porque na verdade a última hora foi quando começou lá com, né? Já lá com Kardec, né? Ali que deu início à transição planetária, né? Em 1857. Deu início à transição planetária. Então já faz em torno de 160 anos, né? Que começou a transição planetária. Então nós já não, então lá era a última hora, né? Por isso que Kardec tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz os trabalhadores da última hora, né? E nós já aqui hoje já somos trabalhadores do último segundo, né? Então tem uma figurinha aqui que ilustra as dimensões para a evolução do ser. Deus. Então tem aqui tem Deus, ó. Deus, aí tem eu, espírito imortal, as leis divinas, entrega e ação, ó. Então Deus está no ápice lá dessa figura, aí conectado com eu, espírito imortal, as leis divinas e entrega e ação, ó. Aqui, se os irmãos conseguirem ver, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Ele vai ficar, eu acho, não vai. Vão conseguir, ele vai ficar, eu acho que ao contrário ali, ó. Mas ali tá lá naquela bola de cima tá Deus. Aí ali embaixo no canto esquerdo ali tá eu, espírito imortal, né? E aí no outro, né? Ali no outro tá as leis divinas e aí no meio a entrega e a ação. A dona, boa noite, a nossa irmã Elizabeth Maria, ela diz: ser espírita para mim é acender nossa luz todos os dias, para iluminar nossos caminhos e de nossos irmãos na direção do Pai, amparando e sendo amparado. Obrigada pela oportunidade de preencher as lacunas. Viu só? É isso aí, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então é esta a proposta para todos nós, ó, entregar-nos a Deus, ó, e as suas leis, fazendo a sua vontade, praticando a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, e todas as demais leis que lhes são conjugadas, agindo no eu, espírito imortal, o ser essencial e imortal que somos, desenvolvendo as virtudes cristãs correspondente a essas leis. Assim como as leis divinas, as virtudes já existem de forma latente em nossas consciências, e o seu desenvolvimento constitui-se no meio prático de amar e vivenciar as leis de Deus.
podemos comparar as virtudes às sementes de um grande pomar. Nós a trazemos em germe e devemos cultivá-las, transformando-as em árvores frondosas, repletas de frutos saborosos que nos proporcionarão a pura e eterna felicidade. Então aqui eles dão o exemplo das virtudes, né, como semente, que estão dentro do solo do nosso coração para ser cultivadas, né, semeadas, e que nós cultivando elas, o objetivo um dia vai se tornar uma grande árvore, né, que vai se tornar grandes ramos, vai dar sombra ali para outras pessoas se abrigarem, né, para auxiliar outras, vai gerar fruto para outras pessoas. Então esse que é o objetivo de todos, né? O processo de evolução é fruto de duas forças, ó. Então as forças são dádiva e conquistas que nós vamos viver. As leis e os germes das virtudes são dádivas de Deus para que evoluamos, ó. Então as leis, os germes, né, ali as sementes das virtudes são as dádivas de Deus para que a gente possa evoluir. Então as virtudes são as dádivas que Deus nos deixa, né? Necessariamente, e cheguemos à pura e eterna felicidade, né? Essa felicidade, no entanto, é fruto da conquista, na qual trabalhamos pelo desenvolvimento das virtudes em nós, em sintonia com as leis de trabalho e de progresso. A gente já estudou lá o trabalho e progresso, que é importante. Para que possamos conquistar a felicidade resultante do conhecimento da verdade e da aproximação com Deus, passaremos por provas nas várias existências corporais, até a completa depuração, conforme já estudamos. Então a gente vai passar por muitas provas, né? Dificuldades, e muitas vezes vem as dificuldades para provar, para testar se realmente a gente consegue passar pelas dificuldades, né? Então elas vêm para que a gente aprenda, né? Para que sirva de aprendizado. Jesus, o nosso modelo e guia, como vimos no encontro anterior, ensinou-nos esse caminho para desenvolver as virtudes, amando as leis divinas em nossas consciências. Com base nisso, devemos nos perguntar: quais as virtudes que nos possibilitam a entrega aos ensinamentos do Mestre, nosso guia e modelo, o caminho para a verdade e para a vida que nos conduz a Deus? Então, qual seria? A pergunta então, quais as virtudes que vai nos possibilitar a entrega a esses ensinamentos de Jesus, né? Nosso modelo e guia. Nesse encontro refletiremos sobre essas virtudes, para que possamos nos entregar plenamente ao nosso modelo, o Cristo. Analisemos as virtudes que ele exemplificou plenamente. Como mestre, convidamos a exercitá-las, como aprendizes da vida que somos, aprendizes do grande mestre. Nós vamos começar a reflexão com o Evangelho de João. Então vocês vão ler um pouco, ó. A gente já convida a todos a se habituar também. A gente estuda o Evangelho de Jesus já, né? Para começar a se habituar. Então vamos ler. Vamos lá em João, no capítulo 1 de João, no versículo de 1 a 3. Primeiro capítulo de João. Então quem tem a Bíblia, o Novo Testamento, vai lá em João. É o primeiro, a encarnação do verbo. Isso. Aí tu vai ler do versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermediário dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz
resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado... Só um pouquinho, do versículo 1 ao 3, tá? Ah, é só esses pequenos. É só o do 1, o 2 e o 3. Ah, Tá? Então já foi, estava no 5 já. Uhum. Me empolguei, desculpa. Então vamos estudar os símbolos desses versículos, ó. Vamos ver o que significa. A gente lendo, ó, então no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Daí o que a gente entende disso, a gente lendo? Bom. Vê que ele fala em verbo aqui 3 vezes, né? No princípio era o verbo, ó, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pelo intermédio de quem? Jesus. Então vamos estudar, ó. O que é o verbo? Lá fala, lá no primeiro versículo, fala 3 vezes verbo, né? O que é esse verbo? Então é a verdade. O verbo é a verdade, não é a palavra de Deus? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então o que está com Deus? O que é o verbo de Deus? Não são as leis de Deus? Não é toda a verdade? Está com Deus? E o verbo era Deus. Porque na verdade as leis são de Deus, né? A gente muitas vezes diz, né? O evangelho de Jesus, na verdade a gente fala, né? A gente fala, comenta o evangelho de Jesus, mas na verdade não seria bem de Jesus, seria de Deus, na verdade, né? E a gente fala corretamente quando diz a palavra de Deus. Né? Quando a gente pega a Bíblia na mão, aqui está a palavra de Deus, na verdade né? Porque aqui está dizendo, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E é Deus, né? E quem simboliza a verdade para nós? Daí quem vem simbolizar essa verdade? Para nós trazer essa verdade? Daí foi Jesus. Daí no versículo 2 ali diz, ele estava no princípio com Deus, né? Então no início estava somente com Deus, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ó. Daí agora já está dizendo toda... Então teve um intermediário. Então todo o verbo, toda a palavra de Deus teve um intermediário, que veio trazer o verbo divino, né? E a gente até comenta o verbo divino encarnado, né? Quem é que encarnou entre nós? Não foi Jesus, o Filho, por isso que a gente diz o Filho de Deus, né? Que encarnou entre nós e trouxe, que foi o seu intermediário, o médium divino, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente necessitou desse intermédio para que fosse feito, né? Trazido a verdade. E aí então quem simboliza para nós a verdade é Jesus, o Cristo. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que a gente estudou no outro estudo agora há pouco, né? Em João 14:6. Então o verbo estava com Deus, significa que Jesus estava em plena comunhão com Deus. Então Jesus estava em plena comunhão com ele. Por isso o Filho unigênito, né? Porque ele chegou a um grau que a gente já estudou de perfeição relativa a Deus, de estar uno com Deus, né? Uno com o Pai, né? Então ele consegue se comunicar ali, é um médium de Deus, né? Ele chegou a essa evolução que um dia todos nós vamos chegar, né? A gente está aqui, a gente vai fazer um estudo assim, né? Um resumo, assim, um estudo do Evangelho de João aqui, que a gente começou no início, mas é só um resumo, depois nós vamos se aprofundar futuramente, né? Isso aí. Então é só para nós trazer a título desse estudo da noite de hoje, né? Do projeto iluminativo de Jesus para a humanidade, né? Que está em João. Então o verbo era Deus. O verbo era Deus, interpretado ao pé da letra, significa que Jesus é Deus. Né? Por que muitas religiões trazem como Jesus era um só, né? Que era Deus, né? A Trindade, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, era tudo o mesmo, né?
Por causa que eles interpretam que o verbo era Deus. Então, se o verbo era Deus e Jesus veio, então Jesus era Deus, né? Jesus encarnou e tal, então eles interpretaram como se fosse Deus que viesse, né? Na forma de Jesus. Muitos interpretam assim ainda, né? Mas aqui é bem claro, mas não é isso. Mas ele dizia que ele era filho. Exatamente. Muitas partes ali ele mesmo dizia, né? Que ele era filho de Deus, né? Do pai. Eu não sei por que eles interpretaram isso, né? Então não é isso. Para entendermos o real significado, é preciso ir ao original grego. Segundo os estudiosos, esse verbo não tinha a mesma conotação que ele tem em português, ou seja, de haver uma identidade entre os dois seres, mas sim uma sintonia, né? Não uma identidade que era o mesmo, mas uma sintonia, né? Fazendo com que Jesus estivesse plenamente identificado com o Criador. E é a mesma conotação deste versículo. Olha só, a mesma conotação deste versículo. Eu e o Pai somos um. Viu? Quando ele diz, daí eles interpretam que Deus e Jesus é o mesmo. Então eles interpretam dessa forma. Em João 10:30. Não significa também neste versículo que Jesus está dizendo que ele é Deus, mas tem uma perfeita identidade com o Pai, Deus. Entenderam? Jesus deixou muito claro que ele não era Deus. Ó, vejamos este outro versículo. Ó. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Viu? Então, agora há pouco tu tinha comentado, aqui já está provando. Ó. Então, para provar que Jesus não era Deus, está aqui. Ó. Viu? Em João 14:28. Ó. Vou para o Pai, ele vai para o Pai. Né? Porque o Pai é maior do que ele. Jesus é menor do que Deus, né? Porque se ele fosse o mesmo, se fosse maior, então não teria um Deus, né? Então aqui fica muito claro que Jesus não é Deus, ao dizer que ele iria voltar para o... E sem ele, nada do que foi feito se fez. Naquele outro versículo, né? Nesses versículos, João afirma que antes de a terra ser formada, Jesus tinha. Ó, então aqui, ó, nesses versículos, João afirma que antes de a terra ser formada, Jesus já estava com Deus, ou seja, já era um espírito crístico. Então a terra aí tem em torno de, 5 bilhões de anos, né, do que ela existe. E antes desses 5 bilhões de anos, que Jesus foi o co-criador junto com uma pleiade de espíritos, ele já era um espírito crístico. Imaginem, né? Há 5 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo. Já pensou? A evolução de Jesus? Bem pouquinho. Então, ele já era o Espírito Cristo, puro, capaz de co-criar com Deus um planeta inteiro. Por isso diz que Jesus fez todas as coisas, ó. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Viu? Por isso que diz naquele versículo, eu estava no princípio com Deus, entenderam agora? Então ele estava com Deus antes da terra, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ó. Porque Jesus foi o co-criador de todo o planeta, né? Planeta Terra. Junto com outros, né? Entenderam? Portanto, João está falando da própria construção do planeta Terra. Viu? Entenderam esse estudo que a gente vai... Se a gente lê o pé da letra aqui, fica difícil para nós que a gente leu antes ali na Bíblia. Né? Que esquisito, né? Então veja que a gente necessita dessa chave da codificação espírita para a gente entender. Que a doutrina espírita a gente entende por que a gente consegue codificar. Porque Kardec já traz um Jesus que foi o co-criador do planeta, né? Que é o nosso guia, mestre e modelo, né? Então Deus é o que cria, Deus é o criador, né? E o Espírito Crístico, que é Jesus, por isso que se diz Jesus Cristo, né?
mas na verdade é espírito crístico, né? Crístico é a denominação de espírito que atingiu o patamar máximo, né, da evolução. Existem vários, né? Existem vários cristos, né? Vários espírito crístico. Então o espírito crístico co-cria a partir da matéria já criada e do fluido universal. Então que Deus é o criador de tudo, ele criou nós espíritos, né? E existe esse fluido cósmico universal que a gente já estudou, que está em toda a parte, né? Então o espírito da evolução de Jesus, ele vai manipular esses fluidos e vai co-criar coisas, né? Co-criar planetas, assim como co-criou o planeta Terra. Por isso co-criar. Entenderam por que co-criar? Que se nós dissermos assim, Jesus criou o planeta Terra, daí então ele seria Deus, né? Como assim co-criou? Tá, mas e a matéria que ele retirou para construir o planeta, foi ele que criou? É aquela mesma historinha lá daquele serzinho que queria desafiar Deus, né? Ah, eu criei um ser, né? É simbólico, né? Desafiando, Deus criou? Sim, eu criei uma pessoa do barro. Mas, que bom, que beleza, funciona tudo, né? Tal. Aí Jesus diz assim para ele, que legal, parabéns. Mas da onde você tirou o barro? Quem é que foi você que tirou o elemento do barro? Né? Então é a mesma coisa Jesus, ele utilizou do fluido cósmico para co-criar, né? Entenderam bem isso? Já estamos terminando aqui. Então nós vamos ver aqui um espírito crístico cria com o pensamento. Então não é com a mão que ele vai fazer que nem nós construir casa com as mãos, né? Ele vai utilizar do pensamento, da sua evolução para co-criar. Por isso João diz que em Jesus nada do que foi feito se fez. Viu? Não, nada se criou assim por acaso, né? Aí depois nós vamos lá para a questão 27 do Livro dos Espíritos. Ó. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos para mostrar. Ó. Aborda como funciona a agregação da matéria pelo Espírito, utilizando-se do fluido universal. Entenderam que aí a doutrina espírita vai nos dar a chave. Eu trabalhando sempre o Evangelho de Jesus, a doutrina vai nos trazer as chaves. Aqui está lá no Livro dos Espíritos, vai explicar, tá? Mas esse elemento que Jesus co-criou aí, que está dizendo, ele tirou da onde? O que é esse fluido? Aí a doutrina espírita vai nos mostrar, né? Vai nos explicar. Então a gente vai parar por aqui, porque o horário já nos convida, já vamos encerrar. E aí a gente deixa então essa questão 27 para a próxima quinta-feira, então, tá? A gente pega ela do início. Então aqui nós vamos estudar bastante coisa, né, do Evangelho e tudo, dessa cocriação do planeta aí, né? Esse projeto de Jesus para a humanidade. Então vamos agradecer a presença de todos, sendo-se todos abraçados aí. Foi uma alegria aí o pessoal participar conosco, trazer seus comentários, é muito bom. Né? E aí então a gente convida a todos para vamos fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então refletir, vamos meditar sobre o que a gente estudou na noite de hoje. Que possamos trazer para nossas vidas esses ensinamentos. E sempre tendo em vista, em mente as virtudes que Jesus nos trouxe, nos ensinou na prática, vivenciou, nos mostrando o caminho, nos mostrando a verdade, que são as leis, que são as virtudes, para que possamos um dia chegarmos à pura e eterna felicidade, ao qual Ele já goza, já está junto com Deus, com o Pai, e que nós um dia, todos nós vamos também chegar à casa do Pai. Agradecemos por tudo e a todos, que todos os seus lares possam receber também o amparo, o alívio para suas dores, para suas dificuldades, a todos que estão em sofrimento. E agradecemos, Senhor, por tudo, por toda essa família, ao nosso Pai Francisco, por essa oportunidade, e que possamos estar mais vezes aqui novamente. E damos então, Senhor, por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.